Olá meninos, bom dia, todos bem? Vou mandar início à correção da atividade que foi postada essa semana para vocês, mas antes vamos tentar entender um pouquinho sobre a ideia de número positivo e número negativo, tá? Então a ideia de número positivo e negativo surgiu com a necessidade da matemática representar algo em valores opostos ao número positivo. Então, um dos exemplos que o livro trouxe para vocês, por exemplo, é a temperatura. Quantos de vocês já ouviram falar, né? Temperatura abaixo de zero. Quantos de vocês já ouviu falar isso, hein? Mas o que é abaixo de zero, né? Quem são esses números abaixo de zero? São justamente os números negativos. É sobre isso que a gente vai estar falando agora um pouquinho sobre eles. Onde surgiu, qual foi a necessidade, é isso aí que a gente vai estar falando, tá? Então, um dos exemplos que a gente pode estar argumentando com vocês é a temperatura. Ou seja, essa semana vocês puderam observar, não sei se foi semana passada, que lá no sul estava nevando. Ou seja, a temperatura estava abaixo de zero. Então, o que é abaixo de zero? São os valores que estão num valor muito frio, né? Bem abaixo mesmo. São os valores absolutos. Então, temperaturas tipo -4, -1, são temperaturas muito frias, como se fosse bem o gelo mesmo. Mas onde nós usamos esses números positivos? Como nós representamos ele, né? Como o livro mesmo já mostrava para vocês, que ele é representado pelo sinal, né, de menos, né, que vocês conhecem como subtrair, né? Nós sabemos que o zero não é nem positivo e nem negativo. Então aqui está uma primeira atividade para vocês observar qual é a temperatura que está nesse termômetro aí, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, então. Os números inteiros surgiram com a necessidade, né, da exigência da própria matemática, mas ela não foi tão fácil de aceitar por muitos povos, né, que dominavam a matemática, principalmente os egípcios, os babilônios, os gregos, né, são povos que eram responsáveis por muitas realizações e importância da matemática, né. A início eles ignoraram essa ideia dos números inteiros negativos. Há cerca de 2 milênios, em razão da dificuldade de comunicação entre os povos daquela época, e um dos grandes povos que contribuíram para esses grandes números foram os povos chineses. Os números inteiros têm um grande equilíbrio, onde nós podemos começar com a matemática, né? A matemática, ela sempre surgiu através das dificuldades que os homens tinham, né, para facilitar a sua vida no dia a dia. Então, uma das contribuições que a matemática podemos dar para os números inteiros, a gente pode dar a ideia de temperatura, como foi falado aí, onde o zero seria o equilíbrio. Tudo que está à esquerda de zero, nós vamos considerar os números naturais, que nós já conhecemos, que são os números positivos. E os que estão à esquerda seriam os números negativos. Então, à direita, os positivos e à esquerda, os negativos. E o zero seria o ponto de equilíbrio. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa reta logo à frente. Então, antes, vamos tentar entender qual é a temperatura que estava marcada nesse exercício, né, que foi passado para vocês, né, nessa atividade que foi passada. Observe que o número 1, qual a temperatura que o termômetro está medindo? Observe, então. Como o termômetro está medindo só valores positivos, então está entre o 26 e o 28, então a temperatura seria mais 27. Na letra B, observe que o vermelho, que é o mercúrio, que marca a temperatura, está abaixo do zero. Então ele está aqui, então ele vale -4. A letra C está entre -8 e -9, né? Aliás, -8 e -10. Então, esse número aqui seria o -9. E a letra D, como está acima do zero aí, então seria representado por +1. Só que os números inteiros, eles também têm a necessidade de ser utilizados
em situações cotidianas. Como é que você representa esses números? Então, na número 2, 3 graus abaixo de zero, como eu disse para vocês, que os inteiros são representados pelos sinais de mais, né? São os sinais de mais, que é positivo, e o sinal de menos, que nós chamamos de negativo. Então, tudo que está abaixo de zero vai ser negativo. Então, 3 graus abaixo de zero, menos 3 graus Celsius, que é a escala de temperatura. 10 graus acima de zero, então podemos representar por mais 10. E também podemos tomar como medida, né? A medida da temperatura de 0 graus baixar 5 graus. Se está em zero, se ela baixar, então ela vai para quanto? Ela vai para menos 5 graus Celsius, ou seja, ela está descendo o termômetro, não está subindo a temperatura, está esfriando mais. Se a temperatura de menos 1 subir em 7 graus Celsius, para quanto que ela vai, hein? Então, se você observar essa reta do lado aqui, ó, vou até usar ela como referência, aqui, ó, menos 1. Se ela subir 6, ela vai para cima, não é isso? Então, onde que ela vai parar, então, se ela subir 6 graus, né? Aliás, subir 7 graus. Aí você começa a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais um aqui em cima daria 7. Então, a temperatura seria mais 6, né? Então, contando com o zero aí. É isso que vocês têm que estar ligados, hein? O zero também faz parte dessa contagem aí, tá? O exercício 5 indique, né, os números correspondentes às medidas da temperatura A, B e C nesse termômetro. Então, se você observar onde está o A, que está pertinho aqui, ó, onde que vocês acham que está o A aqui, né? Então, a temperatura do A seria mais 3, não é isso? Então, A seria igual a mais 3. Qual seria o valor de B? Então, o B está mais ou menos nesse sentido aqui. Então, o valor de B seria menos 2. O valor de C, nesse termômetro aqui, podemos fazer que estaria representado por mais 1. E a temperatura D, onde está o DI? Nesse rumo aqui, ó, entre a metade de 3 e 4, né? Então, a temperatura D seria o valor de menos 3,5 graus Celsius, certo? Alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode estar mandando no meu particular depois, tá? No exercício 6, qual desses termômetros indica temperaturas negativas? Lembrando que as negativas é aquelas que estão abaixo de zero. Então, observe que a letra A, ó, está abaixo de zero. Então, vou marcar a letra A. A letra B está acima, então não marca. A letra C também está acima de zero, também não marca. E a letra D também está abaixo de zero, então nós vamos marcar a letra B. Então, a resposta seria a letra A e a letra D. O exercício 7 diz que em uma cidade europeia foi registrada a medida de temperatura ao meio-dia de oito dias seguidos de janeiro. Foi medida uma temperatura, como mostra esse gráfico aí, certo? Então, se você observar o primeiro dia, a temperatura era de 4 graus, né? O segundo dia, se você olhar, ela foi 2 graus. O terceiro dia, né? O segundo dia, menos 1. O terceiro dia, menos 3. O quarto dia estava marcando 0. O sexto dia estava marcando mais 3. O sétimo dia, mais 2. E o oitavo dia estava marcando mais 1. Então, eu pedi para vocês fazerem uma tabela, né, no caderno, né? E mostrar as temperaturas que foram registradas nesse gráfico aí, certo? Então, o que que é uma tabela? Uma tabela, mais ou menos, algo parecido assim, ó. Uma tabela. Aí você vai colocar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia.
e vai colocar os valores dentro dessa tabela aqui, tá? É isso que ele pediu, tá? Qual foi a maior temperatura registrada nesses dias em que ocorreu, né? Então, a maior temperatura que foi registrada, se você olhar o gráfico lá em cima, lá, ó, né? Foi o mais 4, não é isso? Então, a maior temperatura registrada foi o mais 4, de acordo com o gráfico aqui, ó. Se você observar o gráfico aqui, vou até fazer uma setinha aqui, ó, para você analisar. Qual foi a medida de temperatura em que ela ocorreu, né? Qual foi a menor medida de temperatura em que dia que ela ocorreu? Então, a menor medida de temperatura que ocorreu foi aqui, ó, está marcado aqui, ó. Foi no terceiro dia, não é isso? Então, terceiro dia foi que ocorreu a menor temperatura. Então, ela mediu menos 3 graus, não é isso? A temperatura aí. E ocorreu também no terceiro dia, não é isso? Menos 3 graus e foi no terceiro dia. E o mais 4, lembrando que foi no primeiro dia que foi registrada a temperatura, tá? Em qual dia, né? Qual foi o dia, a medida de temperatura registrada de 0 graus Celsius? Então, se nós olhar lá no zero, né? Ocorreu no quarto dia, não é isso? Se vocês observarem aí. Qual foi a medida de temperatura registrada no segundo dia? Então, no segundo dia, ela foi registrada uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Não é isso? As dúvidas pode mandar para o meu PV, tá? Não se preocupe, tá? A altitude, que são representações que a gente pode estar olhando de cima de uma montanha ou abaixo do nível do mar, também são outras formas que a gente está representando os números inteiros, certo? Então, peço para vocês dar uma leitura bem criteriosa aí na altitude do livro de vocês, que está na página 14, e de acordo com esse critério, vamos estar resolvendo algumas atividades desses exercícios aí, tá? E nós usamos também os horários para indicar medidas, né, do fuso horário, né? Ou seja, se vocês observar o celular de vocês, aonde está o fuso horário do Brasil, né? Se você observar nessa tabela aí, ó. Então, o fuso horário de Brasília seria -3, porque eles pegam como referência o globo, o horário de Greenwich, né? Que é o zero horário, que pegaria à esquerda do globo aqui, ó. Ver se vocês conseguem enxergar essa linha que eu fiz aqui, ó. Então, tudo que está do lado esquerdo aqui, ó, são horas negativas, e que está do lado direito aqui são horas positivas. Imagine as Olimpíadas que aconteceram esses dias, né? O mesmo horário que estava aqui à noite, lá era de dia, então seria 12 horas de diferença. E também usamos números positivos para representar moedas, né? Então, se você deve a algum colega seu aí, você representa a dívida dele com número negativo. Se você deve R$ 30, então você colocaria menos 30. Seria o valor da dívida que você deveria. Se você tiver crédito, você representa pelo sinal de mais. Então, crédito mais. E se você estiver devendo, como se fosse um débito, menos. Beleza? Então, vamos tentar fazer mais alguns exercícios aqui. Vamos tentar fazer. Para representar a altitude, né? O que nós podemos estar fazendo? Usando os números positivos, uma altitude de 60 metros acima do mar, mais 60 metros. A medida da altitude do nível do mar. Então, se você está lá no mar, a altitude lá é zero.
Lembrando que zero não é positivo e nem negativo. Uma altitude 45 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo, ela vai ser negativa, então vai ser menos 45. Se você depositar um dinheiro, você está tendo esse dinheiro. Então, eu represento ele, né, por mais 100. Então, ele é positivo. E se você está retirando, você pode representar por um número negativo, menos 80, não é isso? Você pode estar representando por menos 80. Um depósito de 50 seguido de uma retirada de 70. Ou seja, você colocou 50. Aí depois você foi lá e tirou 70. Tá faltando ou tá sobrando dinheiro, hein? Com certeza está faltando. Faltando quanto? Faltando 20. Exatamente. Certo? O exercício 9, né? Ele mostra o extrato bancário, né, de um cidadão aí, onde ele começa no dia 5 com saldo de 400, né? Depois ele tira 450. Se ele tinha 400, retirou 450, ele ficou devendo 50. Depois ele fez um depósito de 380. Como ele devia 50 lá, então ele ficou com 330. Depois ele retirou 50, então ele ficou com saldo negativo de quanto? De 20. Retirou ainda mais 100. Se ele já devia 20, ele foi lá e retirou mais 100, então ficou devendo mais ainda para o banco. Então ele ficou devendo quanto agora? Ele ficou devendo 120. Aí deve 120, foi lá e pagou o banco, né, fez o depósito de 200, então vai estar sobrando quanto agora? Vai estar sobrando R$ 80, ok? O exercício 11, ele quer que vocês conversem com os colegas de vocês, né, ou com os pais de vocês que estão em casa aí, e fala que é um extrato bancário, né? Então, o extrato bancário é onde você tem tudo que você aconteceu na sua conta, que você retirou, que você depositou, se você fez um pagamento, se você descontou um cheque. Converse com os seus pais aí, que eles vão dar uma resposta para vocês mais sobre isso, tá? Então, essa resposta aí vai ser um pouquinho pessoal, e qualquer dúvida que tiver, vocês podem estar me perguntando, ok? O estado bancário, movimentação. O que é movimentação? É o ato de retirar e colocar dinheiro. Retirada e depósito, né? Você está colocando dinheiro e tirando do banco. Saldo positivo e negativo. Se tiver sobrando dinheiro na sua conta, o saldo é positivo. Se você estiver devendo lá para o banco, o saldo seria negativo. Essa seria a ideia, tá? O mapa que nós vamos estar observando agora. Esse mapa mostra os fusos horários. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que está à esquerda em relação ao fuso, só o horário em relação ao meridiano Greenwich, que fica em Inglaterra, né? E cada horário em comparação ao relógio de Brasília tem um horário diferente, como eu citei para vocês, né? Das Olimpíadas que terminaram aí, lá em Tóquio, quando ela era 7 horas da manhã, que era 7 horas da noite. Então, se vocês olharem os relógios abaixo aí, né? Em relação ao horário de Brasília, qual seria o horário na Argentina às 12 horas, né? Qual seria o horário no Chile, em Moscou, na Espanha, em Portugal, né? Então, vamos lá, vamos tentar fazer atividade, né? O fuso horário de Brasília em relação a Buenos Aires, ou seja, nosso vizinho Argentina aqui, se você olhar no mapa lá, ó, a Argentina tá pertinho do Brasil aqui, ó. Então, a Argentina está nesse fuso horário pertinho aqui, ó. Então, o horário da Argentina é o mesmo do Brasil, né? Então, seria 0 hora. Então, lá não é mais adiantado e nem mais atrasado, certo?
Então, lá não tem, né? O fuso horário de Moscou, né? O fuso horário de Moscou é em relação ao horário de Brasília, né? Seria 12 horas, e também em relação a Buenos Aires, também seria 12 horas. Então, em Brasília seria 12 horas, o fuso horário em relação a Paris, né? Em Moscou, 7 horas, não é isso? Então, em Moscou seria 9 horas, de acordo com o fuso horário aí, tá? Se 12 horas seria a diferença entre Buenos Aires e Moscou, então Brasília também seria uma diferença de 12 horas também, tá? Em Brasília também seria de 12 horas, tá? Na letra B, 7 horas em Paris. Qual seria o horário em Moscou, né? 9 horas. Na letra D, o fuso horário de Buenos Aires em relação ao Moscou, não é isso? Então, em relação a Moscou, a Buenos Aires, seria -6 graus, né? E em relação a Buenos Aires, eu acho que seria 10 horas. Depois vocês conferem direitinho lá no fuso horário aí, tá? No livro fica melhor para você estar visualizando do que eu estar olhando aqui no celular aqui, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí para mim no particular ou qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, finalizando, né? O fuso horário de Buenos Aires em relação a Moscou seria de -6, ou seja, 16 horas de Moscou seria 10 horas em Buenos Aires, que seria 10 horas de diferença, certo? Essa é a diferença aí. Enquanto no Brasil, para o Japão, seria 12 horas de diferença. Se lá fosse 7 horas da tarde, né? Aqui no Brasil seria 7 horas da manhã, não é isso? Então, o fuso horário de Buenos Aires a Moscou seria 10 horas de diferença. Se lá fosse menos 6 horas da manhã, né? Aqui seria 10 horas, beleza? E o último exercício foi que nós passou aí. Vou deixar para a próxima correção, porque o vídeo está muito longo, tá? A gente termina na próxima aula correção. Abraço a todos, fique com Deus.